Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal Softline Vídeos. E antes de iniciar o vídeo aqui, eu vou pedir para vocês, quem ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O tema do vídeo hoje é as eleições 2020, as eleições para prefeito e vereadores em todo o Brasil. Nós estamos a uma semana do primeiro turno, dia 15 de novembro, e muito próximo também do segundo turno, dia 29 de novembro. Para muitos, essas duas datas são um tanto enfadonhas, né? Aquele transtorno de levantar, se dirigir até a sessão eleitoral e perder ali, vamos dizer, entre aspas, perder 20, 30 minutos de seu tempo para votar em seus candidatos. Para outros, ao contrário, é um dia bastante tenso, um dia de alegria, talvez até de tristeza, principalmente para os candidatos. Mas a verdade é que muito poucas pessoas dão a importância necessária a esse evento, que são as eleições. Diante do quadro atual político-social brasileiro, essas eleições têm uma importância fundamental, porque elas vão ter um reflexo não só nos municípios, mas no Brasil inteiro, num futuro próximo. O Brasil está passando por uma situação caótica, com uma educação destruída, devastada pelos governos anteriores, com professores que são verdadeiros analfabetos funcionais, com exceções, é lógico, não são todos, que ao longo de sua carreira vem formando verdadeiros idiotas úteis, militantes do socialismo. Nós temos aí também uma segurança pública que vem ao longo dos anos perdendo seu espaço com a anuência de um judiciário fracassado que nós temos no Brasil. Estão desarmando os nossos policiais, ao mesmo tempo em que permitem, com leis absurdas, o fortalecimento de facções criminosas, fortalecendo também o narcotráfico. Isso tudo graças a essas leis do Legislativo e anuência do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma saúde precária, porque os governos anteriores retiraram da saúde a verba, enviando para países socialistas, dinheiro esse que jamais voltará para o Brasil. Nos últimos 2 anos, ou próximo de completar já 2 anos, o atual governo vem oferecendo para nós uma mudança radical em tudo isso que está acontecendo no país. Já demonstrou eficiência e isso tem causado pânico na esquerda e no sistema formado já há muitos anos, desde a época das diretas já, com pessoas como Fernando Henrique Cardoso, Lula, José Dirceu, entre tantas outras, que formaram um sistema que atingisse o poder absoluto e dali não saíssem mais. Então o atual governo já vem oferecendo, isso já está a olhos vistos, mudanças radicais que estão melhorando enormemente as condições de vida do brasileiro. Então aí está a importância das eleições municipais, uma vez que os candidatos eleitos refletirão isto nos partidos, que terá então um reflexo lá na frente no Congresso,
nas bancadas do Congresso. Eu, particularmente, já escolhi os meus candidatos, a prefeito e a vereador. E para chegar a uma conclusão, para decidir em quem votar, eu adotei 4 critérios. E esses critérios me ajudaram muito na escolha dos meus candidatos. E são esses critérios que eu gostaria de passar para vocês e espero que sejam úteis na escolha dos seus candidatos. O primeiro critério que eu adotei é o alinhamento ao governo. Os meus candidatos têm que estar alinhados ao governo. Como eu disse há pouco, o atual governo já vem oferecendo mudanças para melhor para o Brasil. Então é fundamental que os meus candidatos estejam alinhados ao governo. Estar alinhado não significa exatamente aceitar tudo que vem do governo ou dos ministros, não é isso. Mas significa apoiar, mesmo que seja com críticas construtivas, mas não com ofensas, não barrando ações do governo. Esse alinhamento, então, é o meu primeiro critério adotado. O alinhamento dos meus candidatos ao atual governo. O segundo critério que eu adotei foi a questão partidária. A qual partido os meus candidatos estão filiados? Como eu disse, a esquerda devastou o Brasil, mas com a ajuda também de partidos do centro e do centro-esquerda. Então, esses partidos eu já eliminei. Os partidos de centro-esquerda e esquerda, eu não voto, não obterão o meu voto. Quando eu digo centro, mas por que o centro eu não vou votar? Porque o centro é uma esquerda disfarçada. Nós temos aí como exemplo os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. São exemplos de péssima gestão, de péssimos profissionais, de profissionais altamente desqualificados. O centro, para mim, é uma esquerda disfarçada. E centro-esquerda e esquerda, pior ainda. Não voto em partidos que tenham alinhamento comunista ao comunismo. E nós temos no Brasil, pelo menos, 9 partidos alinhados a organizações comunistas internacionais. Portanto, alinhados ao narcotráfico, ao tráfico de influências, a desvios de verba pública, enfim, a má gestão. Políticos do centro-esquerda e da esquerda não obterão meu voto. Não obtiveram o meu voto, aliás, porque eu já escolhi o meu candidato. Os meus candidatos. Resta-me então os partidos de centro-direita e direita. Embora não haja uma direita formal no Brasil, o único partido considerado por algumas entidades como de direita seria o PSL. E nós temos aí o Bivar, que é presidente do PSL, que é um péssimo exemplo de político também. Completamente entregue ao sistema corrupto do país. Então, o partido que eu escolhi é de centro-direita e que tenha em suas pautas, ações voltadas à boa governança, ações voltadas para a sociedade, que vão favorecer a vida do cidadão. Não há, pelo menos a princípio, alinhamento a ideologias políticas e também ideologias de gênero.
eu luto como cristão conservador contra a ideologia de gênero e ideologias políticas nas escolas. Eu não gostaria, por exemplo, que se eu tivesse uma filha de 6, de 8, de 10 anos, 12, dividisse o banheiro da escola com um menino, uma pessoa do gênero masculino que acha, que pensa que é do gênero feminino. Eu sou, como na condição de cristão conservador, eu sou completamente contra isso e luto para que isso não aconteça nas escolas, pelo menos, pelo menos, na região onde eu moro. Mas que isso não aconteça no Brasil inteiro. A escola, o ensino básico, o ensino fundamental, existem para preparar o cidadão para uma carreira profissional digna, de sucesso, e não para formar militantes e nem para se confundir a cabeça de alunos na questão de gênero. A questão partidária também tem uma importância fundamental, porque a esquerda e o centro foi quem nomeou os piores ministros que a Suprema Corte já teve. Na história do Supremo Tribunal Federal, nunca houve ministros tão desqualificados como nós temos hoje. Com a saída do Celso de Mello, que completou 75 anos, e com a entrada do ministro Cássio, nomeado pelo Bolsonaro, ainda não há como dizer nada sobre esse último ministro que entrou agora, que foi nomeado recentemente. Mas, de uma forma geral, o Supremo Tribunal Federal está repleto de incompetentes, de pessoas altamente desqualificadas para exercerem o cargo, para vestirem as togas. Então, essa seria o segundo critério adotado por mim, que é a questão dos partidos e suas pautas. O terceiro critério é o próprio candidato, a pessoa do candidato. Quem é essa pessoa? Seria desejável que todos nós conhecêssemos pessoalmente os candidatos que estão por aí. Isso é impossível, é lógico, mas nós devemos procurar saber o mínimo sobre essas pessoas. Quem são esses candidatos fora da vida pública, fora da política? Porque o que eles são fora da vida, tanto da vida pública como da vida política, eles serão como políticos também. Então eu tenho que conhecer o caráter dessas pessoas. E o candidato que eu escolhi está dentro dos padrões desejáveis para um político. É claro que é muito difícil, raríssimo, talvez impossível, existir hoje um político perfeito. Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, escrito aí no final dos anos 300 ou começo dos anos 400, ele já falava sobre a busca pelo poder, a busca pela fama, pelo renome. Isso nasce com o ser humano, assim diz Santo Agostinho. E é natural que todos nós tenhamos essa ânsia, talvez, assim, de poder, de renome, de fama. Mas, de acordo com Santo Agostinho, quando se atinge esse poder, quando se atinge essa fama, esse renome, se isso é utilizado em favor da comunidade, em favor do próximo, isso se torna um mal menor, já que nasce com o ser humano, não é uma virtude, mas pode ser que esse mal seja um pouco menor se a sua condição de representante do povo seja bem realizada.
se ele voltar as suas ações para o bem comum, então será menos mal. Eu particularmente conheço o meu candidato, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Não conheço muito, aliás, eu não conheço assim profundamente nenhum dos candidatos, mas o mínimo o pouco que eu conheço já foi suficiente para ver nesse meu candidato condições plenas de exercer o cargo de prefeito. Não vou citar nomes, mas o meu candidato ele preenche os requisitos desejáveis a um candidato. Aliás, o candidato a prefeito e a vereador também. O meu candidato, ou a minha candidata, não vou, como eu falei, não vou citar nome, ambos preenchem os requisitos desejáveis ao cargo, tanto de prefeito como de vereador. Então este é o terceiro critério, a escolha do candidato de acordo com o seu caráter, com a sua pessoa. Por último, o quarto e último critério é referente à Agenda 2030. O meu candidato, os meus candidatos não podem de forma alguma estarem alinhados à Agenda 2030. Essa Agenda 2030, para quem não conhece, é o conjunto de ações sociais financiadas por pessoas como Bill Gates, como George Soros, e aparentemente são voltadas ao bem do cidadão, mas na verdade é uma máscara, uma maquiagem de ações perversas ligadas à nova ordem mundial, ao globalismo. A Agenda 2030 tem em sua pauta o aborto, a ideologia de gênero, a formação de militantes. Então, o meu candidato, em hipótese alguma, poderia ter alinhamento a essa agenda. De acordo com o pouco que eu já conversei com esse meu candidato, com esses meus candidatos, eu já pude perceber que eles não estão alinhados a essa agenda. Então, eles se enquadram naquilo que eu desejava. Esses, então, são os 4 critérios que eu adotei para escolher um dos meus candidatos. Candidato a prefeito e candidato a vereador. Acredito que o meu voto será extremamente consciente. Pensei muito a respeito disso, sei da importância do meu voto e a partir desses 4 critérios eu acredito que eu tenha feito uma ótima escolha. Resta agora orar e esperar o decorrer do tempo, o passar do tempo, para ver o resultado das eleições de 2020. Esses critérios foram úteis para mim e eu espero que sejam úteis para vocês também. Obrigado a todos e até a próxima.